Olá, você sabia que 1000 anos para Deus é como um dia para nós? Talvez por não saber disso, você pode não entender os contextos bíblicos do que Jesus falou. Então, já curta, compartilhe aí, para que outras pessoas também comecem a entender. Vamos lá? Começando por Mateus 24, de 9 a 14, que diz: Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Isso aí é Jesus que estava falando, explicando para os discípulos sobre os últimos dias, sobre o final dos tempos, sobre o juízo final, sobre a volta de Jesus, sobre o anticristo. Então, no versículo 9, Mateus 24, o 9 é esse. Então vos entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Está acontecendo já, gente? Quantas pessoas estão morrendo, líderes ou não, estão morrendo porque são cristãos. Então, está se cumprindo, tá? Já se cumpriu e continua se cumprindo e continua aumentando esses casos. Nós vamos aqui para o versículo 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Isso aqui nem está falando de quem não nos conhece, não está falando uns aos outros, quer dizer, o próximo, alguém que está próximo. Não estamos vendo aí mães matando filhos, filhos matando mães e etc. Pai matando filhos, filho matando pai, sem contar os outros horrores sendo praticados entre famílias. Então, no versículo 10 está também mostrando que o tempo está próximo. No 11, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Quantos falsos profetas a gente tem visto aí? Quem ainda não viu? É muito difícil alguém ainda não ter encontrado um falso profeta. Quem é o falso profeta? É aquele que fala, mas não fala por Deus. Fala dele mesmo ou pelo inimigo. E aí então tá a diferença. Como você vai saber? Você tem que ter contato com Deus, você tem que ser íntimo com Deus para você entender que aquilo lá não está vindo de Deus. O falso profeta, ele só vai falar coisa boa para você. O falso profeta, ele só vai oferecer coisas boas, dizendo que é Deus que está fazendo isso. A gente vê hoje em dia em várias denominações que vão surgindo por aí, onde o homem é o centro, onde o homem pode tudo, onde Deus é amor, mas lá Deus não será justiça, Deus não é justiça, somente amor que você pode vir como está e continuar pecando. Muitas e muitas igrejas estão nessa situação, são falsos profetas. Devemos abrir os nossos olhos e ver, porque a Bíblia diz que se não houvesse um abrevio desse tempo, até os escolhidos seriam enganados. E muitos já foram enganados. Então aqui nós vamos para o capítulo 13. Aliás, o 12, o versículo 12 do capítulo 24 de Mateus. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Não estamos vendo isso, gente? Estamos vendo isso. Não temos muito amor para dar ultimamente, Não existe amor entre os casais não vivem mais de 10 anos, 10 anos é o máximo, muito, muito difícil, com 15 anos já estão no segundo, no terceiro casamento, não existe amor. O amor esfriou, o amor saiu do coração do ser humano. E também o amor ao próximo, o amor aos pais, o amor aos filhos, o amor aos irmãos. Então nós já estamos vendo, e muito, muito,
que antes, nem vou dizer 1000 anos, 500 anos atrás, 40 anos atrás era tudo diferente, 40 anos atrás, mas assim, está aumentando o número de pessoas que amam a si mesmo e às vezes nem a si próprio. O amor de muitos esfriarão. Vamos para o versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque nós podemos cair nesse momento, nesse período de conviver com pessoas dessa forma. Nós podemos desistir de Deus, desistir da fé, porque vão tentar tirar nossa fé, vão tentar apagar nossa fé. Hoje nós somos chamados muitas e muitas vezes de fanáticos, não todos cristãos. Nós que pregamos a verdade, que falamos da Bíblia, porque as pessoas esfriaram o amor, as pessoas preferem dizer que não acreditam na palavra, porque a palavra confronta com essas pessoas. Então aqui nós vimos que Então nós vamos ver aqui agora Mateus 33, Mateus capítulo 24, versículo 33 a 36. No 33 diz assim: assim também, quando vires todas estas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Então, quando a gente visse tudo isso acontecendo, tem gente que está cego espiritualmente, não está conseguindo ver que isso está cada dia aumentando exponencialmente. Quer dizer, está aumentando fora do normal. E aí, no 34 diz: eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. E é aqui que eu quero parar um pouquinho, onde diz assim, esta geração não passará até que todas estas coisas aconteçam. Então, a geração que está falando aqui é a geração, essa nossa. Quando eu não tinha entendimento da palavra de Deus, que eu comecei a ler a Bíblia, eu fiquei sem entender. E aí eu procurei, como a gente deve fazer, o cristão novo ou velho, que não estiver entendendo, procurar o seu pastor. E eu procurei na época o meu pastor Juraci, que hoje já dorme no Senhor, uma pessoa maravilhosa e de livre acesso para a gente perguntar e falar. E eu cheguei nele e perguntei para ele. Eu achava que era esta geração, a minha geração, né? Eu pensava, o contrário, eu pensava que era a geração dos discípulos que ele estava falando. Mas não, ele estava falando esta geração, a nossa, a geração do final, a geração que está vendo tudo isso acontecer. Esta é a geração que está vendo tudo isso acontecer. Então, esta geração, a nossa geração, a geração dos nossos filhos, não vai passar. Essa geração não vai passar sem que ele volte. Jesus volte. Por que que não vai passar? Porque Jesus falou. Então, a gente às vezes não entende. A gente fica querendo duvidar da palavra, perguntando, mas como assim aquela geração? Não era aquela, era essa que ia ver tudo isso. É só ir lá e ler todo o contexto da palavra de Deus. E aí, terminando aqui, o versículo 35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então vai passar o céu, vai passar a terra, haverá um novo céu, uma nova terra, mas as palavras de Jesus não vão passar. O dia e a hora desconhecemos. No 36 diz: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Mas Ele deixou tudo aqui, os sinais que nós estamos vendo, para que nós fiquemos prontos, porque não sabemos a que hora há de vir o Senhor Jesus. Amém? Compartilhe, curta se você gostou desse vídeo. Eu agradeço e voltamos no próximo.